Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5. É o texto bíblico para a pregação nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 11, 1 ao 5. Amém. Meus irmãos, nós precisamos abrir janelas na nossa vida. E como é bom podermos abrir janelas no sentido de percebermos que existem horizontes maravilhosos para caminharmos dentro dos propósitos que Deus tem para a vida de cada um de nós. É triste quando as pessoas deixam de enxergar e de perceber o que Deus tem preparado para elas. Por isso, constantemente nós precisamos abrir janelas a contemplar o percurso que nós temos e que Deus reserva para nós. Entretanto, irmãos, um dos segredos básicos da vida cristã, da vida vitoriosa, é sabermos fechar as janelas abertas pelo pecado. Muitos servos de Deus que caminhavam bem, cheios de fé, de força, de vigor, mas de repente começaram a descuidar na fé, não fecharam algumas janelas abertas para o mal, se renderam ao poder do pecado, ofenderam a Deus, se tornaram causa de escândalo, experimentaram sofrimentos e derrotas. Davi foi rei, como creio eu todos sabem, rei próspero, abençoado, homem que teve o privilégio de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Que palavras extraordinárias! Homem este que teve experiências extraordinárias com a graça de Deus, abençoado, ricamente abençoado pelo Senhor. Mas este homem cedeu às olhadelas pela janela, a janela do pecado. Viu Batseba se banhando, adulterou, matou ou mandou matar o esposo de Batseba, porque um precipício vai chamando à existência outro precipício. Foi duramente repreendido pelo Senhor por meio do profeta Natã. Afirmou que os seus próprios ossos doíam e que a sua alma era consumida por tristeza. Clamou pela restauração da saúde do filho que tivera com Batseba, mas a despeito do seu clamor, do seu jejum, do seu choro, viu a criança morrer. Este olhar pela janela, o ato de Davi de não tomar os cuidados necessários para fechar aquela janela que se abria para o pecado, foi prejudicial, doloroso na vida de Davi, na vida do próprio filho, e com consequências para a própria nação e para toda a família de Davi. Meus irmãos, eu já vi muitas pessoas justificarem as suas quedas
dizendo o seguinte: bom, o próprio Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, também adulterou, né? Mas até hoje eu não vi ninguém dizer: a mão de Deus pode pesar sobre a minha vida como pesou sobre Davi. Esquecem como a mão de Deus pesou sobre Davi. Davi viu a guerra dentro da sua própria casa. Davi viu suas esposas sendo possuídas. Davi foi humilhado vendo a morte do filho. Mas, irmãos, o que nós queremos nos deter nessa noite é exatamente sobre a necessidade de fechar as janelas abertas para o pecado. É claro que nós estamos falando de aspectos espirituais na nossa vida, que nós precisamos fechar estas janelas que se abrem para o pecado. E nós queremos destacar aqui, neste texto bíblico, 3 janelas que precisam ser fechadas, que muitas vezes insistem em permanecer abertas diante dos olhos humanos. A primeira janela que nós queremos destacar chama-se ociosidade. Ociosidade. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Era primavera. A ocasião em que geralmente os reis saíam à guerra. As chuvas já haviam cessado. Não chegara ainda o tempo da colheita. Era um período sem maiores atividades na lavoura, na produção. Geralmente aconteciam guerras nessa época. Davi, quando mais novo, não abria mão de lutar. Não abria mão de lutar junto com o exército, e às vezes ele próprio tomava a dianteira para lutar. Basta lembrarmos quando ainda jovem foi ao campo de batalha, a mando de seu pai, para buscar notícia de seus irmãos. Quando Golias, o filisteu, desafiava o exército de Israel, Davi disse: eu lutarei contra ele. Enfrentou a ira de seu irmão Eliabe. Enfrentou a desconfiança do rei Saul. Mas tomou a dianteira, foi, lutou e venceu. Esteve à frente do exército de Saul, empreendendo grandes guerras e grandes vitórias. Davi ficava contrariado quando não podia lutar. Quando Saul perseguiu a Davi, e Davi se viu obrigado a fugir para o território dos filisteus, ele habitou em uma cidade chamada Ziclag. E certo dia os filisteus saíram para guerrear contra Israel. E Davi disse: eu vou junto. E Davi saiu com seus homens junto ao exército dos filisteus. Quando caminhavam, alguém disse: mas Davi vai lutar contra o próprio povo dele, contra Israel? E se no meio da guerra ele se voltar contra nós? Os príncipes filisteus forçaram o rei Quis, rei filisteu,
a ordenar que Davi voltasse para Ziclag. Davi ficou extremamente contrariado com esta ordem, porque ele queria lutar, porque ele não fugia à guerra. Mas, irmãos, os anos passaram. Davi já vivia aqui neste texto bíblico uma outra fase, um outro momento na sua vida. A fama chegou. Davi era reconhecido por todos como um grande rei, próspero, abençoado. A nação progrediu sobre o seu reinado. Davi enviou Joabe com o exército para guerrear contra Amon. É o que o texto bíblico lido diz. Mas o próprio Davi ficou em Jerusalém. Levantou do seu leito, passeava pelo terraço. Enquanto isso, o exército estava no campo de batalha. Uma certa ociosidade estava ali, presente em Davi. Como afirmamos, o que não era normal na sua vida em tempos passados. O próprio sentimento que alimentava o coração de Davi era diferente do sentimento que alimentava o coração dos homens em guerra. Quando Davi mandou buscar Urias, depois de ter adulterado, Davi diz para Urias: vai agora, desce para a sua casa, toma banho, durma. Urias deitou na porta do palácio real e disse: o meu povo habita em tendas. Como o povo, os guerreiros, estavam em tendas, como poderia ele dormir em sua cama na sua casa? Então Davi preparou um banquete, ofereceu bebidas e pensou: agora ele vai para sua casa. Mas Urias foi dormir onde os servos dormiam. O sentimento de Urias é que ele precisava honrar aqueles que estavam na guerra. Muito diferente do sentimento que predominava em Davi naquele momento. Foi exatamente neste contexto de ociosidade, que Davi pecou, que Davi adulterou. Meus irmãos, a ociosidade acontece quando nós perdemos a visão dos propósitos que Deus tem na vida de cada um de nós. Deus nos colocou neste mundo para que possamos glorificar o nome dEle nas nossas diversas atividades. E certamente Deus tem um percurso para cada um de nós. Quando nós não percebemos o valor da vocação de Deus para cada um de nós, podemos cair na ociosidade. Deixamos de valorizar a nossa vocação, perdemos a visão dos propósitos de Deus para conosco e nos rendemos à ociosidade. E a ociosidade tem o poder de gerar filhos. Aqui, a ociosidade gerou o adultério. Quantas pessoas ociosas não preenchem a mente com o que é bom, não usam o talento e não exercem a vocação de Deus para as suas vidas. Começam a preencher a mente e o coração com o que não convém. Quantos crimes são planejados nas
portas dos bares, onde os ociosos se assentam por longas noites e ali planejam o mal. Quantas mentes vazias se apegando ao que não presta, porque tais pessoas não perceberam que Deus tem algo mais precioso em suas vidas. É a maledicência que surge quando a mente está vazia e quando o talento não é usado para servir. Quantas pessoas têm a facilidade de achar defeito em tudo e em todos, mas não acha tempo para servir. Cuidado com a ociosidade. A ociosidade é um mal que produz filhos malignos. Esta janela precisa ser fechada. Davi não fechou esta janela. E a mesma gerou adultério, gerou sofrimento, gerou morte. Deus tem propósito para que possamos nos levantar, entendendo que há sim propósito de Deus para a nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Ah, meus irmãos, eu me arrepio de medo quando um irmão fala: pastor, eu já fiz tudo o que podia fazer, estou cansado, estou trabalhando muito, por isso estou entregando todos os meus cargos na igreja. Mesmo que esteja muito ocupado, a ociosidade espiritual vai bater forte na mente e no coração. E ela gera filhos, e ela pode gerar filhos malignos. Mas uma outra janela aqui, que precisamos cuidar, que precisamos fechá-la e que Davi não fechou, chama-se luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é aquela capacidade em alimentar os desejos de cunho sexual. E a pessoa sob o comando da luxúria anda pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, por aquilo que lhes proporciona algum prazer. E tais pessoas assim esquecem da palavra e já não são mais dirigidas pela palavra de Deus, porque o sentimento e o prazer tomou a direção, o domínio e acaba conduzindo os atos destas pessoas. Meus irmãos, o Senhor Deus estabeleceu o relacionamento sexual para que o casal, homem e mulher, possa desfrutar do mesmo no matrimônio. Entretanto, quando a janela da luxúria não é fechada, aí vem todas as distorções que se possa imaginar. Aí vem o adultério, aí vem a pedofilia, aí vem os diversos relacionamentos homossexuais. Exatamente porque a janela da luxúria não foi fechada. A palavra de Deus mostra aqui que Davi olhou uma mulher que se banhava, Batseba. Lhe cabia imediatamente refletir o que a palavra de Deus diz. Quais os meus compromissos para com a minha família? Quais os meus compromissos para zelar da família desta mulher? Mas não foram estes princípios a conduzir as decisões de Davi. Ele foi arrastado pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, a luxúria falou mais alto.
E ele mandou chamar aquela mulher e adulterou com a mesma. Os irmãos poderiam dizer, mas pastor, isso era lugar para essa mulher tomar banho? E eu concordo plenamente com os irmãos que Batseba precisava ter fechado também a janela para a luxúria. Entretanto, isso não justifica a queda de Davi. Porque é exatamente por este caminho que muitas pessoas têm entrado hoje. Então os adolescentes dizem, mas pastor, as meninas hoje estão atiradas demais. Meus irmãos, adolescentes me procuram para dizer, pastor, o que eu faço? Se eu não fico, se eu não beijo, todos os meus colegas vão me dizer que eu sou gay. Os homens dizem, veja como as mulheres estão se trajando, se vestindo. As mulheres dizem, veja como os homens estão descarados. E o que falar da mídia? Do computador? Da televisão? Mas, meus irmãos, se nós buscamos as justificativas no que está acontecendo no mundo, vamos para o fundo do precipício. A competência de fechar as janelas para a luxúria é nossa mesmo, é do cristão. Porque o cristão pensa na palavra de Deus que deve dirigi-lo. O cristão pensa nas famílias que precisam ser preservadas, a começar com a sua própria família. E a palavra de Deus vem nos dizer, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Meus irmãos, nós vimos aqui duas janelas para o pecado que precisam ser fechadas na nossa vida. A ociosidade, a luxúria. Mas há uma terceira janela que precisa ser fechada e que chama-se soberba. A soberba. Nós não achamos aqui, irmãos, os traços de humildade, de dependência de Deus, tão visíveis na vida de Davi em outros momentos. Me chama muito a atenção na vida de Davi esse senso de dependência de Deus, de quebrantamento, de humildade. Mas aqui, nesta situação, a soberba de Davi falou mais alto. E, meus queridos, a derrota para as nossas vidas pode nem vir de fora. Ela pode nascer dentro de nós mesmos. Encontramos aqui um rei que vivia no apogeu de seu reinado. Por algum tempo, este rei se embebedou com a ilusão de que possuía o domínio, possuía o controle de tudo, que a direção de tudo estava nas suas mãos. Então ordenou que trouxessem Batseba, uma mulher casada. Isso já mostra soberba.
Ele não perguntou se era correto ou se não era. A soberba falou mais alto: eu posso resolver. Mas não parou por aí. Ordenou a morte do esposo de Batseba. A soberba continuou falando. Porque, irmãos, a soberba acontece quando nós perdemos a compreensão de que quem dirige, quem tem as rédeas da nossa vida é o Senhor. E que nós precisamos perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? Qual é a tua vontade? Não, Davi não fez esta pergunta, ele ordenou. Perdeu o senso de humildade, de dependência de Deus. E quando a soberba exerce o seu poder, as pessoas acham que podem também controlar a vida do semelhante, que a vida do outro está nas suas mãos, e perde todo o senso de dependência de Deus. É por isso, amados, que o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A soberba da vida procede do mundo. E foi o apóstolo Pedro que disse: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Meus irmãos, a soberba tende a levantar a sua voz na nossa vida quando nós não somos ensináveis, não estamos prontos a ouvir, a aprender, quando não consideramos e valorizamos devidamente a vida do semelhante, quando tomamos as nossas decisões sem perguntar se é a vontade de Deus, ou quando nós não estendemos as nossas mãos para adorar a Deus e nem estendemos as nossas mãos para servir o semelhante. As consequências do pecado de Davi foram dolorosas, foram tristes, foram sofridas. Mas Deus ainda teve compaixão de Davi e o restaurou. Mas melhor para todos nós é o mais rápido possível fecharmos as janelas abertas para o pecado. E nós vimos aqui 3 janelas que precisam ser fechadas. E não adianta você dizer: pastor, estas janelas estão sempre fechadinhas na minha vida. Toda noite você não dá uma olhada nas portas e janelas de casa, ver se tudo está fechado? Meus irmãos, nós precisamos sempre fazer revisão e fechar janelas que possivelmente insistem em ficar abertas na nossa vida. Feche a janela da ociosidade. E não diga mais: não li a Bíblia, não orei porque não tenho tempo. Ô, mentira descarada, né? Você acredita? Você acredita que alguém não lê a Bíblia e não ora porque não tem tempo? Então vamos fechar a janela para a ociosidade, irmãos. Vamos fechar a janela para a luxúria. Você fecha, o mundo está constantemente tentando abrir. E você vai e fecha.
E vamos fechar a janela para a soberba. Vamos caminhar com humildade, com fé, com atenção à palavra de Deus. E assim, pela graça do Senhor, caminharemos sustentados e guardados pelo Senhor todos os dias da nossa vida. O bom pastor cuidará de nós.